Olá, agraciados, a paz do Senhor. O tema de hoje é o poder das palavras. Eu vou começar por ler Marcos 11, 23. Vou ler na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Muita gente pensa que obedecer a Deus é apenas nas ações, mas não é bem assim. Falar segundo a palavra de Deus também é obedecer a Deus. Porque o mesmo Deus que nos pede, porque o Deus que nos pede para agirmos segundo a palavra dele, é o mesmo Deus que nos pede para falarmos segundo a palavra dele. Apesar de que eu vou tocar mais em milagres, né? Em falar para manifestar milagre. Mas eu quero que você entenda que Deus quer obediência com a sua boca, desde acalmar uma tempestade até parar de reclamar e até parar de fofocar. Então, o que você tem falado diante dos desafios da tua vida? Essa é a pergunta. O que você tem falado diante dos desafios da tua vida? Jesus, quando viu a tempestade, em Marcos 39, na linguagem de hoje, a Bíblia diz que então ele se levantou. Esse já é Jesus. Ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Esse é o momento em quando os discípulos estavam no barco e de repente apareceu uma tempestade forte. Jesus estava dormindo. Os discípulos foram lhe acordar e falaram: mestre, vamos morrer, mestre, vamos morrer. Jesus só acordou do sono. Ele simplesmente disse: silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. Também em João 11:43, na linguagem de hoje também. Assim diz a palavra. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. Essa é a ressurreição de Lázaro. Jesus apenas gritou: Lázaro, venha para fora. Então, tem muitos versículos onde Jesus faz milagre. Onde Jesus fala, né? Fala e acontece. Tem muitos versículos. Você pode falar: não, mas eu não tenho Lázaro para fazer sair da tumba. Não, eu não tenho tempestade para acalmar. Esses foram os desafios do tempo de Jesus. Claro, nesse tempo também tem pessoas que morrem, né? Sim, mas o que eu quero falar é que esses foram os desafios de Jesus. Mas, irmão, o teu Lázaro pode ser aquele diagnóstico de câncer, teu ou da tua filha. A tua tempestade pode ser aquela falta de sorte
nos relacionamentos. Cada um com o desafio dele. Jesus tem os desafios dele e ele falava diante dos desafios dele. Você também tem os teus desafios. Também fale diante dos teus desafios. Não é para ficar calada. Não é para ficar calado. Não é. Declare palavras diante dos teus desafios. Mas a pergunta é que não sei você, mas eu muitas das vezes me faço essa pergunta e graças a Deus o Espírito Santo me respondeu. A pergunta é a seguinte: mas então eu vou parar, eu vou passar a vida toda a declarar palavras, não vou mais pedir nada a Deus. Então todos os desafios que me aparecem, tenho que declarar palavras, não me ponho mais de joelho para orar, não é necessário. Como é que fica a situação da vontade de Deus? Porque tem vezes que alguém morre de câncer, não é porque foi falta de palavras declaradas, não é porque foi falta de oração, mas sim porque era a vontade de Deus. Como é que fica então a situação? Como é que fica a situação? E se for da vontade de Deus que meu filho ou eu morra de câncer, como é que fica? Eu também me faço essa pergunta. Então, na Bíblia, houve momentos em que Jesus declarou palavras. E também houve momentos em que Jesus orou pedindo ao Pai. Por exemplo, no Getsemane. No Getsemane, Jesus orou. Jesus não declarou palavras. Eu não vou morrer na cruz. Não, Jesus não declarou palavras. Jesus pediu ao Pai: Pai, se for a tua vontade, Pai, me tira esse sofrimento, me tira esse cálice. Na escolha também dos discípulos, dos 12 discípulos, Jesus não falou a João, Pedro, venham até a mim, não. Jesus foi orar. Foi orar antes de escolher os discípulos. Jesus foi orar. Então, Jesus não vivia só a declarar palavras, não. Jesus também pedia a Deus. Então, quando eu vou saber que aquela situação é para declarar a palavra ou é para fazer uma oração pedindo a Deus? Então, presta atenção, minha irmã, meu irmão. Não vamos ser emocionados. Não vamos aqui ser emocionados, declarar palavras daqui, daí, para aí. Não, é necessário sermos guiados pelo Espírito. Então, para que serve a oração? A oração serve para pedir. Mas você não pode pedir algo que você já tem. Você não pode pedir algo que você já tem. Você não pode pedir para Deus expulsar, para Deus expulsar o mal da tua casa, sendo que você já tem essa autoridade de pedir, sendo que você já tem essa autoridade de expulsar o mal da tua casa. Você não pode pedir a Deus para te curar de câncer, sendo que Ele já te deu essa autoridade para você ser curado do câncer. Não, eu não estou aqui a afirmar nada. Não estou aqui a afirmar nada. Depois, mais adiante, vocês vão entender do que eu estou a falar. Então, quando você já tem algo, Deus te dá a convicção. Vou repetir. Quando você já tem algo, Deus te dá a convicção, Deus te dá a certeza de que você já tem aquilo. Jesus quando os discípulos lhe acordaram para acalmar a tempestade, ele gritou na tempestade e lhe mandou ficar quieto. Por quê? Porque ele tinha convicção. Ele tinha certeza que ele pode fazer aquilo. Mas, se ele não tivesse a certeza que ele poderia fazer aquilo, o que ele faria? Ele iria pedir ao Pai. Ele iria pedir ao Pai. Então,
Deus te dá a convicção, Deus te dá a certeza de que você já tem aquilo. Quando você já sabe, quando você já deve fazer aquilo, Deus te dá a convicção, Deus te dá a certeza de que você deve fazer aquilo. Eu vou dar 2 exemplos que aconteceram na minha vida. Tinha um dia que eu estava com diarreia, eu queria muito ir na escola. Eu tinha prova. Sabe quando você sente que estás preparada para fazer aquela prova e você não quer faltar por nada, não queres que nada atrapalhe a tua ida à escola? Eu estava com uma diarreia muito forte. Eu lembro que eu entrei na casa de banho, eu falei... Durante o dia mesmo, porque eu ia na escola às 12 horas e antes das 12 horas eu fui várias vezes na casa de banho. Eu só sei que eu peguei, tomei banho muito bem. Assim que tomei banho muito bem, eu entrei na casa de banho, eu falei, barriga, assim que eu tô a sair da porta da casa de banho, não me doa mais. Naquele momento que eu estava falando isso, a barriga estava a me doer. Irmã, assim que eu falei isso, barriga parou. Não fez nem um segundo. Logo que eu acabei a minha frase, a barriga parou de doer. Por que eu falei aquilo? Por quê? Porque eu tinha a convicção de que eu poderia falar aquela diarreia para parar. Eu tinha a certeza de que eu poderia mandar aquela diarreia parar. Eu tinha certeza. E quem me deu aquela convicção? Quem me deu aquela certeza? O Espírito Santo. Eu quero falar também do momento em que eu precisava de bolsa de estudo. Eu poderia simplesmente falar, eu estava a precisar de uma bolsa de estudo, né? Eu poderia simplesmente declarar, a bolsa de estudo é minha, no nome de Jesus. Mas eu não fiz isso por quê? Porque eu não tinha certeza se a bolsa de estudo é minha. Eu não tinha convicção se a bolsa de estudo mesmo é minha. Não tinha aquela convicção. Deus não tinha me dado aquela convicção. O Espírito Santo não colocou aquela convicção em mim. Então, como eu não tinha convicção, eu fiz o quê? Fui orar. Falei, Pai, eu quero tanto essa bolsa de estudo. Olha, irmãos, mal terminei a frase, ouvi o Espírito Santo a me falar, eu quero que você dependa de mim. Logo eu entendi, Deus não quer que eu tenha essa bolsa de estudo. Mas sabe o que me levou a orar? Porque eu não tinha certeza que aquela bolsa de estudo é minha. Porque se eu tivesse a certeza, eu iria declarar já que aquela bolsa de estudo é minha, que vou conseguir. Então, eu sei que você deve estar se perguntando, mas Gina, como então eu faço para ter essa certeza? É simples. O próprio Deus se encarrega de colocar essa certeza no teu coração. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11:1, diz assim, vou ler na versão Almeida Revista Atualizada. Diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza. A fé é a certeza. Quer dizer, quem tem fé tem certeza. Quem tem fé tem certeza. E quem dá fé? É o próprio Deus que dá fé. Então, se Deus não te deu certeza sobre aquilo, então se você está com câncer e Deus não te deu certeza que você tem que declarar sobre o câncer, então não declara. Ora, pede ao Pai. Mas se você está sentindo que você pode declarar sobre aquele câncer, minha irmã, meu irmão, não perca tempo, declara. Declara a palavra. É assim, a certeza é algo que Deus coloca no teu coração. E essa certeza te fará saber se a cura do câncer, se a cura do câncer já é do teu filho. Essa certeza te fará saber se a cura do câncer já é do teu filho.
Oh, não brinca com a certeza, não brinca com a fé. E automaticamente você vai ordenar cura na vida do teu filho. Automaticamente você vai mandar o câncer sair. Mas, minha irmã, meu irmão, presta atenção. Quando você não tiver essa certeza, aí sim, vai e ora. Pede isso em oração. Mas quando você tem a certeza que aquilo é teu, minha irmã, declara. Declara, meu irmão, declara. Minha irmã declara, se na minha família não casam, eu vou casar. Por exemplo, na minha família tem um altar. As pessoas não casam, as pessoas só vivem mesmo com o marido só. E se separam também muito. Mas como eu sei, eu tenho a convicção, Deus já me revelou, já me falou de várias formas. Tenho aquela convicção, tenho aquela certeza de que Deus quer que eu case. É o plano de Deus para a minha vida. Eu falo, mesmo que na minha família ninguém casa, eu vou casar. Eu declaro essas palavras quase todos os dias. E teve uma vez que num desses dias, eu parece que cozinhei mal. A minha mãe chegou e me falou, você vais voltar. O que significa vais voltar? Você significa que eu posso até viver com o marido ou posso até casar. Mas significa que não vai dar certo. Vou voltar de novo na casa da mãe. Ou vou me separar. Eu repreendi aquelas palavras. Eu falei, mãe, se na vossa família ninguém casa, eu vou casar. Se na vossa família vocês se separam com o marido, eu vou casar e nunca vou se divorciar. Falei isso na minha mãe. Por quê? Porque eu tenho aquela convicção. Mesmo quando eu estou sozinha. Porque do jeito que eu estou assim, minha idade já está avançada. Tenho 27 anos. Minha idade já está avançada, mas eu não me deixo levar por isso. Eu sempre declaro palavras. Às vezes quando eu estou orando, porque eu tenho um momento de comunhão com Deus. Mas também tem um momento que eu fico a declarar palavras. E eu declaro. Eu declaro que eu vou casar, eu declaro que meu casamento vai ser abençoado, cheio da presença de Deus. Por quê? Porque eu tenho essa convicção. Mas se eu não tivesse essa convicção, o que eu iria fazer? Iria ir diante do pai, será que eu vou casar? Pai, me dá casamento. Sim, iria fazer isso e iria ir orar sim, mas como eu já tenho uma convicção, não preciso mais fazer esse tipo de oração. Pai, será que eu vou casar? Pai, me dá casamento. Não preciso mais pedir casamento, porque eu já sei que o casamento já é meu. No mundo espiritual já é meu. O casamento já é meu, só precisa se manifestar. Então eu declaro que eu vou casar. Estás a entender? É assim que funciona, minha irmã, meu irmão. Então, imagina, se o Senhor é que coloca essa certeza no nosso interior, então por que você está a falar sobre isso? Por que você gravou um vídeo falando sobre isso? Sabes por que eu estou a gravar um vídeo falando sobre isso? Por quê? Porque há pessoas teimosas. Há pessoas que escolhem o caminho da dúvida. Eu estou a gravar esse vídeo para alertar pessoas que escolhem o caminho da dúvida. Marcos 11:23, vou repetir de novo. A Bíblia diz, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Olha a condição. Se não duvidarem no seu coração. Essa é a condição para as coisas acontecerem. Se não duvidarem no seu coração. Eu entendi que existem dois tipos de pessoas. Existem dois tipos de pessoas que duvidam. O primeiro tipo de pessoa que duvida é aquele que sente que é aquela pessoa que sente que a cura do câncer já é dela. Mas vendo o exame e as experiências dos outros, prefere não declarar. É aquela pessoa que já tem a convicção. Deus já colocou aquela certeza nele. Porque eu não sei se você lembra o que eu falei. Deus é que coloca fé no homem.
Então Deus já colocou aquela certeza nele. Deus já colocou aquela certeza nela. Deus já colocou aquela convicção nela. Que filha, a cura do câncer é teu. É tua. Eu quero que você já tenha cura. No mundo espiritualmente você já tem. Eu já estou a te ver curada. É só você declarar. Não precisa mais pedir. Pai, se queres me curar. Não. Deus já colocou essa convicção nela. Mas ela vendo os exames, vendo a experiência dos outros, prefere não declarar contra o câncer. E o segundo tipo de pessoa que está mesmo descrito nesse versículo que está na tela, é aquela que declara, mas depois para de declarar. É aquela... Repara bem o versículo está falando assim... versículo está dizendo assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Sabe o que isso está a dizer? Esse versículo está te falando assim: falaste no monte para se levantar e se jogar no mar. Ok, mas continua a falar. Continua a falar. Continua a crer que isso vai acontecer. Porque nem sempre as coisas vão acontecer na hora que você fala. Mesmo se não acontecer, continua. Continua a falar. Continua a falar. É o mesmo que aconteceu com Pedro. Lembra da história de Pedro quando andou no mar? Andou por cima do mar. Jesus lhe falou: venha até a mim. Pedro começou a andar. Pedro começou bem. Pedro começou bem. Mas depois de começar a ver o vento, decidiu parar de andar e falou: ei, esse vento está muito forte. Pedro o quê? Duvidou. Pedro duvidou. É isso que esse versículo está a falar. Ok, falaste no monte, falaste no câncer, sai da minha vida. Falaste no câncer, sai do meu corpo. Falaste bem, ok. Mas continua a falar. Mesmo se não sair naquele momento, continua a declarar. Se você escolher o caminho da dúvida, que é que parar de declarar porque você acha que é difícil demais, que é impossível demais, então o câncer não vai sair da tua vida. É isso que esse versículo está a falar. Começaste a falar, continua. Começaste a declarar sobre o teu futuro casamento, continua. Começaste a declarar sobre o câncer, continua. Se você parar, então duvidaste. Não vai acontecer, minha irmã. Meu irmão, não vai acontecer. Tiago 3, 10 a 12. Na linguagem de hoje também. Assim diz a palavra do Senhor. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitona ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Sabe o que Tiago, resumindo, o que Tiago tá querendo falar conosco aqui? Tiago tá falando assim: você deve falar segundo o Espírito Santo. Você deve falar segundo aquilo que Deus colocou no teu coração. É pecado, irmão. É pecado, irmã. Deus colocou a convicção no teu coração de que o câncer de que a cura do câncer já é tua. Deus colocou, do mesmo jeito que Deus colocou a convicção no meu coração. Eu não sou casada, mas Deus já colocou a convicção no meu coração de que casamento é meu, de que eu vou casar. Agora, me imagine eu começar a falar nas pessoas: eu mesmo não sei se vou casar. Se Deus quiser eu vou casar. Não, aqui não é mais... Quando Deus já te coloca a convicção, nem mais coisa de falar se Deus quiser. Não, porque Deus já te falou o que vai acontecer. Então, Deus já te colocou a convicção que a cura do câncer é tua. Nem mais para falar se Deus quiser.
A mulher de fluxo de sangue não disse se Deus quiser, quando eu lhe tocar, vou ser curada. Não. A mulher de fluxo de sangue disse, quando eu tocar, serei curada. A mulher de fluxo de sangue não disse se Deus quiser. Não. Se Jesus quiser, se Ele quiser, quando eu lhe tocar, vou ser curada. Não. A mulher de fluxo de sangue disse, quando eu tocar, se eu tocar, serei curada. Só se, quer dizer, estava a depender dela, se eu tocar. Por que a mulher de fluxo de sangue disse isso? Porque ela tinha convicção. Ela ao ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Cristo. Então, ela quando ouviu falar de Cristo, porque Cristo é a própria palavra, quando ela ouviu a falar de Cristo, ela recebeu fé. E a fé te traz certeza, a fé te traz convicção. Oh. Então, Tiago está a falar. Se Deus colocou a convicção no teu coração, você não pode falar uma outra coisa. Ah, não, esse câncer mesmo tipo vai me matar. É pecado você falar isso. Deus já colocou a convicção que a cura do câncer é teu, é tua. Tá a falar, mas, ah não, esse câncer, não sei. Oh, minha irmã, meu irmão, é pecado. Fala segundo o Espírito, fala guiada pelo Espírito, fala guiada, fala pela fé. O que é a fé? Quando Deus coloca a certeza de algo em ti. Você tá vendo as pessoas aí estão se reuniram, estão a falar mal da pessoa, estão a falar mal de fofoca. Ah, fulana, não vais comentar nada sobre o que a fulana fez. Ah, você responde simplesmente, epa, isso não tem nada a ver comigo. Isso não tem nada a ver comigo. Agora, se você, só para agradar as pessoas, você decidir também se juntar para falar mal da fulana, estás a pecar. Fala, isso não tem nada a ver comigo. Por que vai dar essa resposta? Por quê? Porque a convicção que Deus colocou no teu coração é que você não deve julgar os outros. Você não deve criticar os outros. Então você vai falar segundo a convicção que Deus colocou no teu interior. É isso. Se elas ficam a falar mal dos outros, é porque elas ainda não foram convencidas por Deus que não devem julgar ninguém, que não devem criticar ninguém. Quando elas também forem convencidas por Deus, também não vão começar mais a falar mal dos outros. Agora, você que Deus já te colocou a convicção, não podes mais falar uma outra coisa. Por isso é que Tiago está a falar, pode da mesma fonte jogar água doce e água amarga. É? Dentro de ti você sabe que a cura de câncer, que Deus pode te curar do câncer. Mas por fora estás a falar, eu acho que esse câncer vai me matar. É pecado isso que estás a fazer. Vamos parar com isso, irmãos. Vamos parar com isso. O Espírito Santo coloca palavras de bênção no teu coração e você prefere falar de reclamação. Você prefere falar coisas de maldição. Por quê? Porque não queres ser vista espiritual demais. Por quê? Porque não queres ser chamada de estranha. Por quê? Porque não queres ser chamado de esquisito. Por quê? Não queres que te abandonem. Por quê? Queres fazer parte do meio? Queres agradar as pessoas? Estás a pecar então? Fica a saber que depois, no final das contas, é só você e Deus. Não vais prestar conta na tua amiga. Não vais prestar conta no teu amigo. Não vais prestar conta no teu pai, na tua esposa. Vais prestar conta com Deus. Então, enquanto estiveres nessa terra, é a Deus que você deve agradar. Fala as palavras que Deus quer que você fala. Fala as palavras que Deus te manda falar. Não fala para agradar as pessoas. Deus coloca a palavra de autoridade em ti e você prefere falar palavras de dúvida. Estás a pecar. Então, terminando aqui, eu vou te deixar um versículo. Provérbios 18, 20 a 21. Assim diz a palavra do Senhor na linguagem de hoje. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Espero que essa palavra abençoe a tua vida, abençoe a tua família, abençoe a tua casa.
no nome de Jesus. Amém.